A graça e paz, obrigado por você estar acessando este vídeo. Lembrando a você que esta é a segunda parte da lição do pecado. Então eu aconselho a você que ainda não viu a primeira parte, a antes de ver esta parte, ir lá no nossa fanpage e procurar a primeira parte da lição ou até mesmo no canal do YouTube. Então eu aconselho você primeiramente a isso. Você que já assistiu a primeira aula, então acompanhe agora a continuação da lição do pecado. Deus abençoe você grandemente. De fato, o pecado de Adão me afetou. O que eu herdei com o pecado de Adão? E nós vamos descobrir à luz das Escrituras que nós herdamos de Adão a natureza caída, a natureza corrompida de Adão. E no decorrer desse estudo agora, a partir de agora, eu quero fazer um raio-x, eu quero levar você a esse consultório e diante das Escrituras eu quero colocar você a par da situação geral da raça humana por causa do pecado de Adão. Então vamos fazer isso nesse momento. Aí está a resposta aos irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas ainda há uma segunda pergunta que precisa ser feita. E esta é a grande pergunta que está em jogo. Como o pecado de Adão nos afeta? Esta é a grande pergunta a ser feita. Porque se o pecado de Adão não nos afeta em nada, então nós não temos nada que ver com Adão. Mas por outro lado, se o pecado de Adão nos afeta em algum aspecto, então nos é muito importante saber que aspectos são esses. Quais são as consequências do pecado de Adão para nós? Então vamos, neste momento, observar o que diz o texto bíblico. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia nos mostra que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado desse homem veio a morte. E o texto segue dizendo, assim também a morte veio a todos os homens. Não é a alguns homens. A morte veio a todos. Por quê? Porque todos pecaram. Então, a consequência direta do pecado de Adão é a morte a todos os homens. A todos os homens que pecaram. E nós acabamos de ver que todos os homens pecam. Então, concluímos que a morte veio a todos os homens. Então, a resposta a essa pergunta, como o pecado de Adão nos afeta? Nos afeta trazendo morte física e morte espiritual. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De acordo com esse texto, qual é o salário do pecado? O versículo 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Será que é somente a morte física? Não, a morte física e a morte eterna. Veja o que diz o complemento do texto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, vida eterna está contrapondo morte eterna. Então, o salário do pecado é a morte eterna. Lembra que Deus disse a Adão no paraíso que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer? Exatamente. Eles comeram do fruto proibido e agora eram dignos de receber o salário devido. Está aí a resposta, então, trazendo a morte eterna. De acordo com o rei Davi, com quantos anos uma pessoa, entre aspas, torna-se pecadora? E nós vamos nesse momento ler o Salmo 51,
verso 5. Nós vamos ler o Salmo 51, verso 5, e nós vamos ver com quantos anos uma pessoa torna-se pecadora. Antigamente diziam que a pessoa se tornava pecadora aos 7 anos de idade. E a igreja romanista inventou que até o 7º ano a criança era pura, ou seja, destituída de pecado. E com 7 anos, então passava-se a fase da inocência e agora aquela criança, entre aspas, tornava-se pecadora. Se ela morresse antes disso, ela estava absolutamente garantida no céu, porque era considerada uma pessoa sem pecado. Mas, milagrosamente, a pessoa com 6 anos, 365 dias de vida, à meia-noite, perde a salvação e agora passa a ser alguém condenado. O pecado passa a fazer parte da vida deles. Então, essa era a perspectiva, há um tempo atrás, da igreja romanista com relação ao pecado. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito do pecado? Com quantos anos? Qual é a faixa etária para que alguém tome essa posição de pecador? Será que é com 1 ano? Será que é quando começa a falar? Será que é quando começa a entender as coisas? Com quantos anos uma pessoa torna-se pecadora? Vamos ver o que diz Salmo 51. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi diz: sei que sou pecador desde que nasci. Se nós parássemos por aqui, nós já entenderíamos que no nascimento de Davi ele já era pecador. Mas ele diz que o pecado começa um pouco antes. Ele diz: sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, no momento da concepção de Davi, ele já é tido como pecador. Então, de acordo com o rei Davi, com quantos anos uma criança torna-se pecadora? Segundo as Escrituras, uma criança, um ser, torna-se pecador não após nascer, não com 7 anos de idade, como diz os romanistas, mas no momento da concepção, no momento da fecundação, quando aquele ser já está gerado, já está fecundado, naquele momento nós já temos um pequeno pecadorzinho. Então talvez você vai dizer: mas uma criança, ela não comete pecados assim como os adultos. Um bebezinho como esse que você está vendo nessa imagem, esse bebezinho, ele não comete nenhum pecado, ele não mente lá dentro, ele não cobiça nada ali dentro. Como é que ele pode ser um pecador? A isso dou a seguinte ilustração que eu ouvi essa semana. Vamos supor que você tenha um pé de laranja já crescido e esse pé de laranja já está produzindo laranja, está carregadíssimo de laranja. E do lado desse pé de laranja você tem uma pequena muda de laranja que acabou de ser plantada. E você olha para essa muda, ela não produz nenhum fruto ainda, ela não dá laranja, porque ela é uma árvore muito nova, muito pequena. E a árvore velha já está produzindo muitos frutos. Então, o que nós concluímos aqui? Nós concluímos que aquela árvore pequenininha, ela é uma laranjeira. Ela não deixa de ser uma laranjeira por não dar frutos. Qualquer pessoa que conhece e entende bem de árvores, de plantas, de frutas, vai olhar para aquela árvore e falar assim: tá aqui uma laranjeira. Apesar de ainda não ver os frutos da laranja nela. Mas o fruto não é dado ainda, mas é uma questão de tempo. Aquela árvore é uma laranjeira, tendo ou não frutos. E os frutos, ao seu devido tempo, vão brotar. A mesma coisa acontece com essas crianças, com os fetos. Essas crianças são como laranjeiras que ainda não tiveram tempo de produzir os seus frutos. Mas é questão de tempo. Aqueles que têm filhos sabem muito bem disso. Você tem um tremendo trabalho para ensinar o que é certo a essas crianças. Mas para elas aprender o errado, não precisa muita coisa.
Você gasta horas e horas ensinando o correto. Basta apenas alguns segundos e aquela criança consegue fazer as coisas erradas. Ela consegue já fazer birra, ela consegue já produzir pequenos frutos de pecado. Então o pecado, ele é perceptível na vida de qualquer criança. Basta você observar uma criança de 1, 2, 3 anos, você vai perceber pequenos frutos de pecado na vida dessas crianças. Quem ensinou elas a fazer o mal? Quem ensinou elas a fazer birra? Quem que ensinou isso a elas? Ninguém precisou ensinar isso a elas. Elas já nascem sabendo cometer esses erros, porque elas são, na verdade, pés de laranjas que ainda não produziram os seus frutos. Mas no devido tempo, é questão de tempo, logo produzirão. Qual é a condição da pessoa que ainda não crê no Filho de Deus? Vamos ver, de acordo com João 3,36, qual é a condição de uma pessoa que não crê no Filho de Deus? Qual é a condição que as Escrituras dá a respeito desse tipo de pessoa? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36 é um texto bem interessante. O que o texto diz? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então atente para esta palavra, permanece sobre ele. Às vezes nós pensamos da seguinte maneira, nós tendemos a pensar ao contrário. Nós pensamos, está aqui o ímpio neutro, está aqui a cruz de Cristo. Esse ímpio negou a cruz de Cristo, então agora ele vai ser condenado. A ira de Deus vai cair sobre ele porque ele negou Cristo. Só que essa não é a realidade do texto. O texto diz que ele permanece debaixo da ira de Deus. Se ele rejeitar o Filho, ou seja, a posição atual dele é de condenado. Porque ele é condenado por sua natureza pecadora. Desde a sua concepção, ele é condenado. E o que acontece então? Nesse momento aqui, ele rejeita o Filho. E ao rejeitar o Filho, a sua situação, ou seja, a sua posição legal, ela permanece intacta. E qual é a posição original desse ser humano que não crê em Cristo? A posição é permanecer debaixo da ira de Deus. Se você não sabe o que é a ira de Deus, tá aí um desenho para te ilustrar um pouquinho o que seja essa ira de Deus. Nesse exato momento, vamos agora submeter o ser humano, submeter a raça humana ao raio-x. Vamos ver qual é a descrição ou qual é o diagnóstico que a Bíblia nos dá a respeito dos seres humanos. E isso inclui, obviamente, eu e a você. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dos seres humanos. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos, do versículo 10 até o versículo 18. O apóstolo Paulo vai dar uma radiografia, ele vai dar um raio-x a respeito da posição do ser humano. Qual é a situação do homem depois da queda? Qual é a situação do homem por causa do pecado? Vamos ver então o que as Escrituras têm a nos revelar a respeito de nós mesmos. Então, Romanos 3, versículo 10 a 18 em diante. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Bom, o primeiro diagnóstico dado a respeito do ser humano é o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Primeiro vamos entender o significado desta palavra justo, porque a palavra justo ela pode ser mal compreendida. Talvez alguém justo para você é alguém que encontrou uma carteira e devolveu. Nossa, como ele é justo, né? Talvez para você alguém justo seja alguém honesto. Mas o sentido da palavra não é esse.
Quando nós olhamos a palavra justo, nós temos que olhar para a palavra justificado. O que significa isso? Ato de tornar alguém justo. A palavra justo, ela é uma contraposição da palavra condenado. Então esse termo justo, justificado, é um termo forense, é um termo usado nos fóruns. E funciona da seguinte maneira: vamos supor que você é um juiz e tem diante de você algum criminoso. E você está julgando as ações dessa pessoa e de repente você vê que na verdade ele não cometeu o crime. Você, pelas provas, pelas razões apresentadas, pelos argumentos apresentados pela defesa, você entendeu, chegou à conclusão que aquela pessoa não é condenada. Então ela é liberta. Mas vamos supor que você chegue à conclusão de que ela é uma pessoa que merece ser presa. Ela cometeu de fato aquele crime. E você então condena ela a 10 anos de prisão. E essa pessoa então é encaminhada para a penitenciária e vai cumprir ali a sua pena. 10 anos depois, essa pessoa então, depois de cumprir a sua pena, é liberta. Essa pessoa então agora está justificada diante de quem? Diante da lei, diante do Estado. Por quê? Ela pagou pelo preço. Então ela é uma pessoa, ela é um criminoso que está agora justificado. Por que está justificado? Porque o seu débito com a sociedade foi quitado. Então esse criminoso passa a ser justificado. A ideia da palavra justo aqui é exatamente isso. Não há ninguém que não esteja pendente com Deus, com o tribunal de Deus. Todos estão em débito. É como se todos os homens fossem como criminosos. Todos os homens estão pagando ainda pelo seu preço, pagando ainda, estão escravizados, estão presos ainda. Então não há ninguém que possa se declarar: eu sou justo, eu paguei pela minha pena, eu cumpri a pena necessária para me tornar justo. Porque nós sabemos que o preço do pecado, que a consequência do pecado é uma consequência eterna, que exige um pagamento eterno. E nenhum ser humano tem capaz de pagar uma dívida eterna. Somente o eterno é que pode pagar essa dívida. Por essa razão, todos os homens, todos os seres humanos, constantemente eles são considerados como injustos diante de Deus. E o apóstolo Paulo é muito enfático: não há um sequer. Existem bilhões de pessoas na face da terra hoje. E desde a criação de Adão e Eva até chegar hoje, quantos bilhões de pessoas não pisaram aqui a terra? E o apóstolo Paulo olha para frente, olha para trás, olha para o seu tempo, para o presente e diz: não há nenhum justo sequer. Então observe que o pecado do homem, o pecado de Adão lá no paraíso, trouxe essa consequência a todos nós. E essa consequência é nos colocar numa posição de injusto diante de Deus. Deus, quando olha para nós, só vê seres humanos indignos, seres humanos injustos, ou seja, seres humanos incapazes de pagar pelo seu pecado, pagar pela sua pena. Esta é a primeira condição do ser humano. Então o raio-x começa dizendo: o laudo médico seu já dá o primeiro diagnóstico. Qual é? Você está injusto diante de Deus. A raça humana está injusta diante de Deus. Não há nenhum justo sequer. Então esse é o primeiro diagnóstico, é o primeiro resultado desse raio-x. Mas há ainda um outro resultado. Observe só. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O apóstolo Paulo nos mostrou que o ser humano, a sua posição legal, ela foi afetada por causa do pecado. Mas o pecado de Adão não parou apenas na posição legal. O pecado de Adão
também trouxe consequências ao intelecto do ser humano. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que não há ninguém que entenda. Ninguém é capaz de entender as coisas de Deus. Mais para frente nós vamos ver que o apóstolo Paulo também descreve o ser humano como morto espiritual por causa do pecado. Você já tentou ensinar algo a um morto? Você já teve essa experiência de ir a um cemitério e tentar dar aula de matemática a um morto? Bom, acho que ninguém teve coragem de fazer isso. Mas se você fosse, ou você nem precisa ir a um cemitério para saber que a coisa não vai funcionar legal. O que vai acontecer se você tentar ensinar algo ao morto? O morto não vai entender nada do que você está falando. Você não vai conseguir obter um resultado daquele morto. Por quê? Morto não pensa, morto está morto. O apóstolo Paulo vai escrever o ser humano também mais para frente dessa maneira. Mas esse texto nos mostra que o pecado de Adão trouxe consequências intelectuais a todos os seres humanos, a todos nós. Portanto, se você é um ser humano descendente de Adão e Eva, então você se enquadra aqui. Esse diagnóstico pertence a você. É seu exame médico. Esse diagnóstico está falando a seu respeito. Você não pode compreender as coisas de Deus. Eu não posso compreender as coisas de Deus. Ninguém pode compreender as coisas de Deus. Em outro lugar, as Escrituras nos diz que as coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. A menos que você seja espiritualmente vivificado, jamais você vai compreender, jamais você vai entender as coisas de Deus. Então esse é um segundo diagnóstico a respeito da raça humana. Não há ninguém que entenda. Ninguém é capaz de compreender as coisas de Deus. Por quê? Todos pecaram. Então, está aí o segundo diagnóstico. O primeiro, o homem está numa posição injusta diante de Deus, e agora o homem é incapaz de entender as coisas de Deus. Mas há ainda um terceiro diagnóstico. Veja o que o complemento do versículo nos mostra. E não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Agora, para piorar a situação da raça humana, o apóstolo Paulo dá o seu terceiro diagnóstico a respeito da raça humana. E nesse terceiro diagnóstico, o apóstolo Paulo mostra que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém é capaz de buscar a Deus. Então, na primeira parte, nós vimos que a posição legal do ser humano, ou seja, o ser humano como um todo, o seu poder judiciário, a sua posição judicial diante de Deus está afetada. Nós vimos que o seu intelecto está afetado, ou seja, a sua cabeça está afetada. E agora o apóstolo Paulo, fazendo uma analogia, apontando para os pés do ser humano, vai mostrar que o homem não pode buscar a Deus. É como se ele estivesse debilitado. Seus pés nunca caminharão em direção a Deus. Então esta é uma das consequências do pecado também na raça humana. E da mesma forma, se você pertence, assim como eu, a essa classe de seres humanos, você também foi afetado pelo pecado. Você também não pode buscar a Deus. Este é um diagnóstico dado pelas Escrituras a nosso respeito. Então vejam que o pecado de Adão não trouxe consequências levianas. O pecado de Adão trouxe consequências gravíssimas a todos nós. Então o homem, por causa do pecado, é incapaz de buscar a Deus. Mas há ainda um outro diagnóstico. Vejam só. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Meus amigos, a coisa está feia para o nosso lado. O apóstolo Paulo está dando um diagnóstico completamente preocupante para todos nós.
Primeiro, o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa posição legal diante de Deus está afetada. Ninguém pode chegar diante de Deus e se apresentar como justo. Depois o apóstolo Paulo nos dá um outro diagnóstico, mostrando que o nosso intelecto também foi afetado com a queda de Adão. Ou seja, nós não temos capacidade de entender as coisas de Deus. Para piorar, o apóstolo Paulo nos mostrou também que os nossos pés estão corrompidos por causa do pecado de Adão, a ponto de dizer que não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, os nossos pés nunca caminharão em direção a Deus por causa dos nossos pecados. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos mostra que também as mãos estão corrompidas, a ponto de dizer que não há ninguém que faça o bem. Ninguém é capaz de fazer o bem no seu sentido pleno e absoluto. A coisa está ficando feia para o nosso lado. Mas o diagnóstico não para por aí. O pecado de Adão abrangeu também outras áreas dos seres humanos. E é importante nós compreendermos isso. Então veja o que diz o apóstolo Paulo a respeito dos homens por causa do pecado. Veja o que diz as Escrituras. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios, e suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Agora, o apóstolo Paulo nos mostra que também a nossa boca, a nossa garganta e a nossa língua foi afetada por causa do pecado de Adão. Já vimos que fomos afetados o intelecto, os pés, as mãos, e agora nós estamos vendo que também a nossa boca, a nossa língua também foi corrompida por causa do pecado de Adão. A nossa boca é como um sepulcro, os nossos lábios, deles saem venenos como os das serpentes. Portanto, observe que não está sobrando nada intacto no ser humano. A queda de Adão trouxe aquilo que nós chamamos de corrupção total dos seres humanos. O ser humano não ficou inerte, não ficou intacto ao pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe essas consequências a todos nós. Essas consequências diz respeito a todos os seres humanos. Então veja que em nós não está permanecendo nada perfeito, nada intacto. Isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui nesse texto. Está nos mostrando que as nossas bocas, as nossas línguas estão corrompidas também pelo pecado. A coisa está indo de mal a pior. Mas não para por aqui. O exame médico ainda prossegue. Ainda há um outro diagnóstico nas Escrituras. Observe o que diz o texto bíblico. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Nesse texto, o apóstolo Paulo ressalta que os nossos pés são ágeis para derramar sangue. Os nossos caminhos, os nossos pés, eles desconhecem os caminhos da paz. Então observe que da cabeça até nós chegarmos aos pés, o homem está totalmente corrompido por causa do pecado. Não ficou nada intacto no ser humano. O ser humano, da cabeça aos pés, está debilitado por causa do pecado. Esta é uma das condições do ser humano por causa do pecado: ter pés que são ágeis para fazer o mal. Nós vimos que somos incapazes de fazer o bem, mas somos muito capazes de fazer o mal. Para fazer o bem, nos é impossível, mas para praticar o mal, nós somos ágeis, nós somos rápidos para agir. Observe que os seres humanos, os pés deles, são ágeis para a maldade e desconhecem o caminho da paz. Mas a coisa não acabou por aqui. Ainda há um outro diagnóstico
a ser apresentado a você. Confira o que diz as Escrituras. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo conclui o diagnóstico a nosso respeito, mostrando que também os nossos olhos, o nosso olhar está corrompido. Veja o que ele disse: aos seus olhos é inútil temer a Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que aos nossos olhos é inútil temer a Deus. Então, um homem que é caído por causa do pecado de Adão, os seus olhos, o seu olhar, ao seu ver, é inútil temer a Deus. Então, o homem, por causa do pecado de Adão, não teme a Deus. O homem carnal, o homem sem Cristo, ele não se preocupa com as coisas a Deus. Ele não age pensando, não age com medo, e será que Deus se agrada do que eu estou fazendo? Não. O incrédulo, ele não se importa com a posição de Deus com relação ao que ele está fazendo. Ele não está nem aí. Ele não pergunta antes de fazer algo: será que Deus se agrada disso? Não, o incrédulo não faz isso. Por quê? Porque aos seus olhos não importa temer a Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então veja que o apóstolo Paulo trouxe até nós um diagnóstico muito preocupante e muito sério. Esse diagnóstico diz respeito a todos os seres humanos, a todos os homens que nasceram descendentes de Adão, ou seja, a todos os homens. Então esse foi um diagnóstico triste a respeito da raça humana.